Sessão 255, 20 horas e 26 minutos. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Eu quero que você, ao invés de ir para a sala branca, que você mentalize uma sala preta. Igual a sala branca, mas preta. Eu tô com uma roupa branca e eu tô com uma. É tudo branco e com meia. Daí eu tirei o sapato que eu tava usando e eu tô andando na sala. Tô olhando. Só que tem alguma coisa me falando que eu já vim aqui. Eu tô olhando porque na minha cabeça eu nunca vim, eu conscientemente, como Mariana, nunca vim. Mas tem alguma coisa me falando que eu já vim. E tem uma outra pessoa comigo. Só que eu não sei quem é. Uhum. É uma consciência masculina. Mas não é você. É um cara é um cara alto. É humano, assim, tem aparência humana, mas não é você. Veja se ele está disponível para conversar com você. Sim, ele, tipo, a gente sentou e ele abriu um jogo. Eu acho que é um jogo de xadrez. Eu tenho uma história engraçada com xadrez, porque eu não... Xadrez é uma coisa que eu nunca aprendi a jogar. Eu tentei jogar 2 vezes e é uma coisa que, tipo, é um jogo que eu tenho dificuldade. Uma porque lógico, eu não sei ainda. Eu acho que o xadrez é um jogo que tem muita estratégia por trás. Mas lógico que eu não sei pensar ainda nas estratégias. Só que eu fico numa paranoia que é como se, tipo, pelo fato de eu estar jogando, é como se eu já tivesse que saber todas as estratégias. Eu fico. Eu não consigo jogar de uma forma que eu ache legal, sabe? Que eu esteja me divertindo. Não é um lazer para mim, é um sofrimento. Porque eu ainda não cheguei num ponto em que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. E aí eu chego num ponto que eu pego e não quero mais. E é uma dificuldade que eu tenho com várias coisas na minha vida. Porque eu acho que eu não cheguei eu não tô num nível, que é uma bobagem. Uma baita de uma bobagem. Mas tem vários. E foi engraçado que com essa parada do xadrez eu tive algumas 2 semanas eu me dei conta disso, assim. É como se na minha cabeça eu não conseguisse aceitar o fato de que eu tô numa caminhada. Uhum. É como se eu não consigo aproveitar o aprendizado. Para mim é muito sofrido às vezes. Sim. Quando eu tenho dificuldade, eu sou muito impaciente comigo mesma. Essa parada é como se fosse uma trava. É uma trava mental decorrente do fato de que eu, como consciência encarnada, digamos assim, eu sei que eu sei aquilo lá. Eu inconscientemente eu sei que eu já aprendi aquelas situações. Só que eu tive que me esquecer para estar aqui. Então é uma frustração. É uma frustração porque eu sei que eu sabia. O que está acontecendo é que eu tô aprendendo a aceitar desaprender. Uhum. Ele está falando que, como a gente tem uma visão muito linear das coisas, da vida em si, todas as linhas de tempo e todo o progresso ele é medido através da construção de alguma coisa, a gente não mede sucesso como desconstrução. Então, mas é meio estranho o que ele está falando. A gente não mede sucesso através da destruição, a gente mede destruição, a gente encara a destruição como sendo fracasso. Só que agora ele tá mostrando. Ele tá me mostrando uma pessoa, tipo, uma pessoa, tipo, que nasce e morre, e tá me mostrando um gráfico, tipo, sabe aquela curva normal da distribuição que
tipo, ela cresce até em cima e depois ela é um tipo aquele sino assim. Sim. Tipo, que cresce, vai até em cima e depois cai. Uhum. Tá falando que toda a existência ela é baseada na construção e na desconstrução e apesar da gente saber, a gente entende esse conceito em várias áreas. A gente entende esse conceito principalmente na área assim, biológica. A gente entende o lance da desconstrução, da construção, da desconstrução em coisas externas, em fenômenos naturais, em coisas materiais, a criação da vida e a morte e a decomposição e tal. Mas quando a gente tem um pouco, a gente não parou, eu não sei, eu pelo menos eu nunca parei para pensar nisso. A construção e desconstrução dentro da gente de pensamentos e de pensamento mesmo, de conhecimentos. A gente fica com a impressão de que quanto mais se estuda, mais inteligente vai ser, mais progresso vai ter, como se fosse uma reta infinita, tipo, sempre ascendente. Mas não é assim. Não é assim pode ser que seja assim, dependendo do trecho que tu tenha, do trecho que tu tem acesso. A gente não tem acesso ao todo. Quando eu falo ao todo, eu, Mariana, só tenho acesso à minha existência, o que eu já vivi. E eu nem tenho acesso a tudo que eu já vivi. Porque muita coisa que eu já vivi eu nem lembro. O fato de não lembrar de tudo que aconteceu comigo nessa existência, porque eu era nova, criança, enfim, é a tradução perfeita do quão limitado é o conhecimento do todo quando a gente está individualizado. Eu tô falando umas paradas que eu não sei, eu sei que vai fazer sentido, só que eu não sei exatamente o que. É uma parada meio estranha. Fica tentando fazer analogia novamente com o todo e com o individual, assim. A falta de acesso ao entendimento do todo, ela pode ser inclusive considerada como é o que as pessoas entendem como se a gente tivesse sido colocado numa matriz, uma matrix, por exemplo. A falta de conhecimento do todo, ela desperta pensamentos e sentimentos de manipulação, de como se alguma coisa tivesse. Porque como eu não tenho conhecimento de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo, eu tenho a impressão, às vezes algumas pessoas podem ter a impressão que elas estão sendo, que elas foram colocadas aqui ou que elas estão sendo manipuladas de certa forma. Mas é apenas esse sentimento, ele ocorre pela limitação, pelo acesso limitado que se tem do conhecimento e da existência do todo, que a consciência é, do que se é. E de certa forma, esses pensamentos um pouco de que tudo é uma conspiração é muito interessante para o movimento do todo e para que realmente a gente não fique... As pessoas pensem que existe algumas outras coisas acontecendo. As teorias conspiratórias, elas são muito importantes e elas têm um papel bem importante na estrutura das vivências. Eu não sei aonde que eu tava. Como sempre, eu tô tentando colocar uma ordem aqui no que eu tô falando, porque... ele tá falando que é só pra eu deixar ele falar, porque não precisa ficar me preocupando, porque depois vai...
Ele falou que ele concorda comigo que é um papo meio filosófico. Uhum. Eu perguntei para ele se a gente tem acesso a consciências que estavam ligadas de certa forma a pensadores do passado, pensadores que no passado tiveram a oportunidade de passar alguns ensinamentos para a humanidade. E ele falou que sim, Uhum. que tem muita coisa que tem bastante coisa que é falada. Ele falou que ele tá ligado com a consciência que era o filósofo Sócrates. Que essa consciência, ele tem muitas coisas que ele fala, que ele pensa que são questões muito existenciais, assim. São Uhum. questões de cunho que a gente chamaria cunho existencial, da existência das coisas e tal. Todos estamos ligados a algumas matrizes que são chamadas, que foram denominadas escolas filosóficas. E ele está falando que se todas as respostas elas estão dentro da gente porque a gente tem acesso a tudo, porém existe uma dificuldade de acessar informações conscientemente e a gente inventou vários nomes para negar a possibilidade de acesso. A gente inventou vários nomes. A gente deu nome, classificou os acessos com nomes diferentes. Várias doenças mentais, até sonhos, são várias formas de acesso de acesso em níveis diferentes, dependendo da consciência, mas a gente classificou, e várias vezes esses acessos, o jeito que foi classificado, olha, tá falando que mais da metade dessas classificações que foram dadas era com cunho negativo, com cunho, não negativo, mas com o cunho de negar que é um acesso, com um cunho mais de classificar aquilo como sendo uma coisa anormal, e por ser anormal é uma coisa ruim, é uma doença, enfim. Então, a gente tem acesso a várias coisas, a gente tem acesso a tudo dentro da gente, e também tem algumas pessoas que se propuseram a acessar para alguns grupos. E esses que acessaram para alguns grupos são várias pessoas que se propõem, que fazem isso o tempo todo. Mas a gente não encara como acesso, a gente encara como escritores, pensadores, ou enfim. Sim. Eles não têm. É que assim, para proteção deles e para que eles não sejam encarados como pessoas completamente malucas pela sociedade em que estão inseridos, eles assumem uma roupagem mais científica, mas é apenas para aceitação social. Ele está falando que todos os estudos, todas as tecnologias, tudo o que é descoberto, entre aspas, foi acessado. E vou te dizer, a gente tem tão pouca noção da possibilidade de acessos multidimensionais e que, por exemplo, assim, uma pessoa que está trabalhando num projeto no dia, tipo, ela começa a trabalhar nesse projeto hoje, daqui a um mês, digamos que tem toda a evolução do projeto, né? Tem uma evolução diária do projeto. Só que olhando de fora, isso está acontecendo ao mesmo tempo. E inconscientemente, né, o ser que está trabalhando, ele tem acesso ao que já aconteceu. É uma coisa muito louca. É uma coisa que é muito difícil de. É uma coisa muito difícil
de explicar pela falta de capacidade de entender essa explicação de que o tempo realmente não, o tempo linear não, que o tempo não é linear, mas é como se a pessoa ela tivesse, ela tá fazendo um estudo e que ela só vai atingir, ela só vai saber do resultado no dia 30, mas na realidade ela já tem acesso àquilo quando ela começa. Ela já sabe, né, o resultado. Ela já sabe o resultado. Eu não, eu nem sei explicar isso. Então os acessos eles são acessos, porque quando fala de acesso, é que eu questionei o fato de que então nada do que é feito, nada do que é criado aqui, digamos, e é um estudo, enfim, nada é daqui. Então tudo que a gente está descobrindo já foi descoberto em outro lugar ou em outra. Então não existe novidade. Aí ele usou o exemplo desse lance da linha de tempo, né, do estudo do dia 1 até o dia 30, para me falar que é acessado tanto de outros lugares como daqui mesmo. Só que daquela. Entendeu? Ele não tira. Ele falou isso para eu não achar que o que acontece aqui não é importante. Pra eu não achar. Porque quando ele falou que tudo é acessado, eu fiquei com uma impressão de que nada do que a gente faz aqui é importante. Entendeu? Sim. Que é como se aqui a gente não estivesse criando nada. E aí ele deu esse exemplo desse fenômeno aí de atemporalidade, a temporalidade de um evento, para me falar que. Para me explicar isso, para eu não ficar achando que a gente não descobre nada. Não, a gente descobre coisas, a gente cria coisas aqui. Só que à medida que essas coisas elas são entendidas, não existe mais necessidade. Ele entende isso que eu senti, só que quando ele está inserido num outro lugar, numa outra dimensão, numa outra esfera, enfim, o nome que tu quiser dar, essa necessidade de responsabilidade de quem descobriu e aonde que foi descoberta, ela não existe essa necessidade. Sim. Não existe, isso não existe mais. Não faz diferença, porque no momento que tu tem acesso a tudo, não faz diferença onde que aconteceu e quando aconteceu. Uhum. Se dá importância para esse tipo de coisa quando tá extremamente ligado ao tipo de. Não tem nada a ver, não tem nem a ver com evolução per se, como a gente falaria, seres desenvolvidos eles não estão. Não é que eles são melhores, porque não é isso. É porque eles estão inseridos num lugar onde a temporalidade ela é tão grande e a multidimensionalidade é uma coisa tão normal que aonde que foi, por quê, por quem, não faz diferença. Não, perdeu total a importância. Tem a ver com ego também, né? Tem a ver, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que por exemplo, assim, o que ele está querendo me dizer é que não tem a ver com uma. A gente o jeito que é falado esse lance do ego é como se algumas pessoas elas encarado isso como uma coisa negativa, é como se, por exemplo, assim, quando eu atingir um certo nível, um certo nível de desenvolvimento, eu vou abandonar o ego. Não é bem isso. Não é isso. Ele está falando que para isso que a gente está conversando agora é apenas o local onde a consciência está vivendo naquele momento e que naquele local onde ele está não tem mais. Se eu tivesse lá, eu também não ia pensar. Ele está falando que tem muito mais a ver com o local do que ser desenvolvido ou não. Com a experiência. Entendeu?
Tu entendeu o que eu quis dizer? Não é uma corrida pela ascensão. Eles não classificam os seres que como mais ou como menos por, por viver essa coisa do ego e por saber ou por dar importância a quem descobriu, como descobriu. Uhum. Eu não sei se tu tá entendendo. Tu entende o que eu quero dizer, né? Sim. Não é Ah. não é sinônimo de evolução. Não é sinônimo de evolução. É que, na realidade, a gente encara como sinônimo de evolução porque a gente precisou colocar dentro de uma caixinha para Uhum. entender. É uma explicação lúdica. Foi um, foi uma forma de que foi um método utilizado para explicar algumas coisas de uma forma lúdica, como quando se está explicando alguma coisa para uma criança. Entendi. E a gente ainda está vivendo esse conceito porque é o que a gente consegue entender. É, seria correto a gente dizer que a compreensão de que nós não estamos fazendo tudo sozinhos, ela está ligada à capacidade de percepção de que a gente não é apenas individual? Só que para eu ter a consciência que eu não tô sozinho, eu primeiro tenho que ser individual. Não é que primeiro eu tenho que ser individual, é que a fase que eu tô vivendo agora é da individualidade. Sim, entendi. É, é, é uma fase, tudo vai. A entropia, aquela que já se conversou, é, tudo vai virar. Tá me dando ideia de um dínamo, me mostrou um dínamo agora. O dínamo é aquilo que muda a polaridade, né? Me veio a palavra dínamo, mas assim, eu não tenho. Mas eu acho que o dínamo é de polaridade positivo e negativo, positivo e negativo. A ideia do individual e do coletivo ela é constante. No momento que o lugar, que a sociedade, ela tá muito certo do que o que é o individual, ela aí começa a expandir pro coletivo. Uhum. E aí, o que acontece? Acontece que depois precisa quebrar de novo. Eu tô vendo uma placa e nessa placa essa placa ela acumula tipo assim, essa placa ela acumula as experiências individuais. As experiências individuais elas formam aquela placa. Certo. Aí, digamos que o objetivo é formar a placa, né? Aí a placa tá formada agora, tá tipo retangular assim, sem nenhum pedacinho faltando. Aí aquela placa ela é levada para um lugar onde ela é quebrada de novo. E aí agora ele tá me mostrando como é que o vidro é feito. Não é vidro, desculpa, é metal. Ele tá me mostrando um ferreiro, né? Um metalúrgico, enfim, não sei, não, mas é uma coisa meio medieval, assim. Não é medieval, mas é uma coisa meio rústica. Ou tá colocando aquele metal no fogo, daí bate, daí depois coloca no fogo de novo, daí bate, tipo, é como ele tá fazendo umas analogias de construir, desconstruir, construir, desconstruir, construir, desconstruir, Hum. sem parar. Entendi. Quando você é limitado, aí você desconstrói isso, e aí, ao desconstruir isso, você então se liberta dessa limitação. Mas lá na frente, você vai ter que se limitar novamente para, de novo, desconstruir e se libertar dessa limitação. É como forjar a consciência. Ele tá falando que isso que a gente está conversando é só uma forma diferente de explicar as voltas da Iona. É verdade. A gente vai entender um pouco melhor o lance dos números. A gente vai entender um pouco melhor que tipo de, digamos, porque o nosso conhecimento ainda é bem, o nosso conhecimento das voltas, o que é o que, tá falando quanto tempo.
Isso, a gente tem um conhecimento um pouco ainda limitado sobre isso, porque Sim. normal, tipo, é um início, assim. Mas ele falou que vai se encaixar, então, porque tudo que é falado pra gente é falado de maneira lúdica pra gente conseguir entender. Isso é verdade. Mas ele falou que o conceito das voltas a gente vai conseguir, a gente vai aos poucos conseguir entender o processo de desconstrução. A gente vai conseguir entender o processo de destruição, que está ligado com destruição da gente e destruição de outras coisas também, destruição de planetas, destruição de raças. Que tem a ver também com construção, pelo que ele disse, né? Sim, é que ele fala, tipo, tá falando de desconstrução, mas é porque a construção é a desconstrução, tipo, esse movimento constante de construir e desconstruir. Sim. A gente vai aos poucos conseguir entender melhor essas coisas todas. Ele tá falando que a gente tá no caminho certo. Assim, a gente tá. E vai ter público para isso. Tem muita gente ainda que chega na gente buscando uma salvação, assim. É uma coisa meio. É meio religioso ainda, né? Ainda. Ele falou que ainda é, assim, um pouco. Mas o limiar entre ser religião e não ser religião é tênue. É tênue e depende. Depende da gente. E aí, essa consciência, quem que é? Você chegou a perguntar? É isso que eu tô pensando agora. Ele é um dragão. Ah, é? E tem o número 9. Certo. Quando eu pensei na escala evolutiva dele, ele mostrou 9. Avatar. Certo. Ele tem cor de telha. Uhum. Ele tem cor de telha e ele tem umas asas bem, bem grandes. Só que ele falou que tu sabe quem ele é. Tá. Uhum. Ele falou que é amigo do Caveira. E ele tá me mostrando tu com a espada, assim. Ah, é? Ele falou que ele não tá aqui. Certo. Ele falou em Orion e falou em Cisne. E ele não fica na superfície, ele fica em lugares internos. Uhum. Aqui a gente falaria que seria se ele ficasse. Ele tá falando que se ele ficasse no planeta Terra, ele ficaria num local que a gente chama de intraterreno. Parece que tá tudo bem. Tá. Pode passou tudo, né? Acho que sim. Beleza. E ele não é um mentor do projeto em si. Ele não é uma pessoa. Mas ele tá muito ligado, assim, com o que tá acontecendo. Porque me dá a impressão que ele é uma pessoa. Me dá a impressão que é uma consciência muito sábia, assim. Eu fiquei me questionando se fazia parte do mentorado. Ele fala que não. É como se ele tá perto, mas não que ele tenha uma responsabilidade. Mas ele acompanha, ele observa e ele tá à disposição. Ele faz parte, mas não tem um cargo, digamos assim, de mentor ou algo assim, como outros que já se apresentaram têm. Entendi. Então, beleza. Então, vamos agradecer ele aí. Ele fez um namastê. Tá. Então, beleza. Deixa eu parar aqui.